Hoje nós estamos diante de um desafio bastante interessante. A Arca de Noé. Como ela era? Qual o seu tamanho? Daria para levar tudo o que precisaríamos? Afinal de contas, temos mais de 1,5 milhão aí de animais catalogados, né? E de espécies. Então, como é que nós faríamos tudo isso? Então, é isso e outros detalhes da arca que nós veremos aqui nesse vídeo. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 81º vídeo. Iniciarei aqui fazendo a leitura de Gênesis 6, de 14 a 16. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Então, essa é basicamente a descrição da arca. E a gente gostaria de ver algumas dessas questões inquietantes que se levantam. A primeira coisa que eu queria iniciar aqui dizendo é o seguinte, principalmente aos professores de EBD, crianças, professores infantis, que geralmente contam a história do dilúvio. Professor, professora, evite usar a seguinte terminologia nas suas aulas. Historinha do dilúvio. Historinha de Noé. Para a criança que está muito acostumada a ouvir histórias, historinha é historinha da Branca de Neve e 7 Anões, historinha dos 3 porquinhos, coisas dessa natureza. Então comece a usar a terminologia correta, a história do dilúvio, porque é um fato histórico no calendário, a gente localiza no calendário, a gente tem evidências, ainda que muita gente diga que não tem evidência nenhuma, temos evidência e vamos mostrar daqui a pouco, em outros vídeos mais à frente. Hoje vamos tratar da arca em si. Então, a primeira observação seria essa. Conte a história do dilúvio, ok? Uma informação muito importante aqui é que ela seria feita de gofer, né? Dessa madeira, que os judeus indicam ser o cipreste, uma madeira muito abundante no Oriente e excelente para esse tipo de trabalho, porque quando o cipreste é molhado, ele enrijece, ele fica mais resistente, a água não estraga a madeira. Então, é uma madeira perfeita para esse tipo de embarcação. Uma outra questão ainda nesse ponto é que depois da arca pronta, ela precisaria ser calafetada, ela precisaria ser, vamos dizer, revestida. As frestas por onde a água poderia entrar deveria ser impermeabilizado, preenchido e impermeabilizado para que não houvesse inundação dentro da arca. Óbvio, né? Não dava para correr esse risco. E várias versões trazem a palavra, traduzindo a palavra betume. Mas essa utilização de betume tem sido muito questionada ultimamente, por 2 motivos. Primeiro, porque a palavra que é traduzida aqui por betume, nessa versão que eu li, é a palavra gofer. Veja só, a árvore, a madeira era gofer. E você deveria
impermeabilizar com Kofer. Então, há muitas indicações hoje, e estudos sérios eu estou colocando aqui, de um engenheiro da Mackenzie em São Paulo. Ele se debruçou sobre essa questão e tem conseguido identificar que a palavra Kofer tem sido associada a essa planta chamada rena, que ela é um excelente impermeabilizante, ela tem um aroma agradável, e o que a Arca tudo precisaria é um cheiro agradável, depois de um ano, né, gente? E com ações antimicrobianas, ao passo que betume é cancerígeno. E existem duas palavras no Velho Testamento que são traduzidas sempre por betume, mas não é a palavra Kofer. Kofer é uma palavra que hoje em dia tem sido associada a essa planta chamada rena. Então vale a pena a leitura desse trabalho desse engenheiro de São Paulo, vai ajudar muito mesmo, ok? Vejam vocês o seguinte, a arca, porque ela precisava apenas flutuar, ela não precisava navegar, então ela não precisava ter ponta, ela não precisava ter ela precisava, podia ser assim, retangular, reta, ângulo reto, né? O negócio dela era flutuar para preservar as vidas que ali dentro estivessem. Uma segunda questão aqui importante é o desenho da arca. Nesse primeiro gráfico aqui, você tem o primeiro andar, o segundo e o terceiro andar. Bem? E ela é retangular, não precisava navegar, ela precisava flutuar e resistir às dificuldades do ambiente. Este segundo vídeo aqui, a segunda imagem, você está com as dimensões da arca. Então você tem 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. É a arca para ninguém botar defeito, é grande para chuchu esse negócio. Olha só, vou dizer mais. Só conseguimos fazer uma embarcação maior do que essa que é indicada na Bíblia em 1858. Está aqui o desenho da SS Great Eastern. É essa embarcação britânica de 1858. Só no final, na segunda parte do século XIX. Vai prestando atenção. Então, essa embarcação que Noé teria que fazer com essas medidas, ela precisaria resistir a 3 situações no mar. Imagine você aqui esse papel retangular aqui, sendo a arca pousada sobre a água. Ela poderia fazer isso, ó. Esse movimento e esse movimento. Esse aqui não é problema. Esse aqui não é problema. Agora, esse movimento, boa parte dos navios de hoje, se eles tombarem mais de 30%, eles afundam. A arca, com essa proporção aqui, podia envergar até 60 graus. 60 graus. Pega uma madeira dessa proporção, coloca na piscina e faz o teste. E aqui ela poderia fazer cerca de 75 graus nesse movimento aqui, que ela não afundaria. É fantástico. Vejam vocês aqui. Isso é tão sério. Isso
o navio partiu ao meio. Porque são as pressões que a estrutura sofre por conta do seu peso e da força do mar. Olha esse aqui, envergou demais. Quando a gente olha para as narrativas dos povos sobre o dilúvio, tem gente flutuando até em árvore, em casco em tronco de árvore, né? Sobreviveu ali. Nada disso. A Bíblia mostra e delimita aonde poderia haver sobrevivência dentro daquela arca por causa das suas dimensões. A arca bíblica é boa para flutuar. A gente só aprendeu isso agora no final do século XIX e início do século XX. Quem foi que disse isso para Moisés, para Noé, hein? Que a arca deveria ter essas medidas, hein? De flutuabilidade. Ele inventou isso da cabeça dele? Deus deu a ele as metragens boas para que ele pudesse flutuar e cumprir a sua tarefa. Eu quero fazer uma homenagem aqui ao saudoso doutor Wilder Smith, esse fantástico europeu que teve 3 doutorados na área de ciência e ele foi um criacionista fantástico, né? Fantástico, um crente em Cristo Jesus, um homem que amava a Deus e um estudioso da ciência. Ele, dentre tantos vídeos, existe um seriado chamado Origens, de 8 partes. A última parte, a 8ª parte, o 8º vídeo é sobre o dilúvio. E o Dr. Wilder Smith pega e trabalha as dimensões da arca para a gente ter uma ideia de quão ela era grande. Então ele compara que em metros quadrados a arca tinha uma área maior do que 20 quadras oficiais de basquetebol. Tem mais. Em volume, ela comportaria o mesmo que 569 vagões de trens modernos. E como a ovelha é tomada como um animal médio, o tamanho da ovelha como um animal médio entre os animais, ele calcula que a arca poderia levar 50.000 animais desses, ocupando apenas 37% da arca. O resto ainda teria tudo para levar de alimentação e etc. Então, eu quero dizer para você que a arca ela tinha condições plenas para poder realizar a tarefa que Deus queria que Noé realizasse. Mas esse assunto da Arca de Noé está apenas começando. Continue acompanhando os próximos vídeos para a gente pegar toda a informação e as questões que geralmente são levantadas para debate. Espero que tenha sido bacana para você. Dê aí o seu joinha se gostou, faça comentários, coloque perguntas, acrescente informações aí, compartilhe informação que você tenha lido ou ouvido, né? E inscreva-se no canal porque ajuda muito. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.